A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. E eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor hoje, nesta noite, com todos e para todos aqueles que estiverem e que vão ouvir essa pregação, porque em tudo há um propósito de Deus. Hoje eu estou aqui porque há um propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Então, eu gostaria de compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração e a interpretação da palavra de Deus hoje nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que, se você tivesse uma Bíblia, ou se você não tem, mas que você prestasse bem atenção naquilo, não simplesmente que nós vamos ler na palavra, mas naquilo que o Senhor Jesus vai falar através da sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Gostaria de ler a palavra de Deus aqui em João 4. João 4 tem um tema que fala sobre a mulher de Samaria. Então eu gostaria de ler este tema. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Vamos dar uma paradinha aqui? Eu gostaria de ir lendo e explicando aquilo que o Senhor Jesus falou comigo, porque o texto é um pouco grande, e se a gente for ler o texto todinho, talvez eu não consiga expressar e explicar tudo aquilo que eu entendi na palavra de Deus. Então, por isso eu quero fazer por etapa. Então, eu vou nessa primeira etapa aqui. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Olha, amigos, irmãos, isso é muito forte. Isso é um exemplo tremendo da parte do Senhor Jesus. Porque talvez nós às vezes lemos o texto e às vezes nós não conseguimos absorver o que a palavra de Deus está querendo dizer para nós. Nós sabemos que Jesus foi o maior exemplo de profeta, o maior exemplo para nós. Ele foi não, ele é, porque ele, Jesus, na pessoa de Deus, ele é o dono, ele é o responsável pela igreja. Ele é o nosso maior pastor. Então é a ele que nós temos que seguir, é a ele que nós temos que pegar o exemplo. Então, veja que o texto diz que quando Jesus, ele fica sabendo que os judeus, eles ficam sabendo que Jesus estava fazendo e batizando mais pessoas do que João Batista. Jesus não gosta daquela notícia. E quando Jesus fica sabendo que eles souberam essa interpretação, Jesus deixa aquele lugar. E por que Jesus deixa aquele lugar? E diz o texto assim: se bem que Jesus, por mais que eles batizavam mais do que João Batista, não era Jesus que batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Agora vamos entender isso. Por que Jesus não batizava? Sendo ele a maior autoridade da igreja na terra. Porque Jesus, ele é exemplo para nós. Ele não pode desrespeitar a autoridade.
Jesus, ele tinha todo o direito de fazer algo assim, mas ele não fez. Jesus, ele considerou a pregação de João Batista. Jesus considerou o ministério de João Batista. Por mais que ele fez mais discípulos, por mais que ele ganhou mais almas que João Batista, mas ele respeitou, porque quem batizava primeiro que Jesus era João. Então Jesus, ele não tirou essa autoridade que de Deus tinha sido dada para João Batista. Então ele sabe reconhecer, ele como Cristo sabe reconhecer a autoridade de João Batista, porque João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Jesus veio para salvar os homens. Veja, irmãos, como é forte. Veja, irmãos, como às vezes nós deixamos de olhar para Jesus e acabamos seguindo o exemplo de homens. E o pior, irmãos, às vezes de homem que se comporta mal, que fazem mal, e às vezes a gente não consegue ver isso. Por isso, irmãos, que Jesus deu a dica para nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, porque nela há cura, a libertação para nossas vidas. Vamos continuar? No versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha aqui, irmãos, outro problema. Outro problema que tem assolado a nossa nação cristã, que tem assolado as nossas igrejas. Jesus já sai daquele lugar aborrecido, porque ele sabe de algo que ele não gosta. Ele sabe de uma interpretação que levaram, já querendo engrandecer ele mais do que João Batista. E ele não aceita, não gosta dessas coisas. Jesus, ele não precisa disso. Não é como os homens, né? Que às vezes o homem sem Deus, às vezes ele quer crescer em cima do outro. Ele quer crescer desmerecendo o outro. E Jesus não precisa disso, porque Jesus é a retidão. Ele não precisa disso. Então, ele já sai daquele lugar aborrecido por causa dessa notícia. Jesus não quer fazer parte daquilo. Jesus não quer cooperar com aquele acontecimento. Então ele se retira daquele lugar. Então, a Bíblia diz que ele, cansado, chega à beira do poço, cansado da viagem, andava a pé, né? Você sabe, irmão, da luta, né, de andar no sol, de andar a pé. Você que já andou a pé, ou você que até hoje anda a pé, saiba de uma coisa: você não está esquecido por Deus. Deus, ele sabe o que é andar a pé. Entendeu? Há muitas interpretações que a gente já ouviu dizer: ah, se você não tem um carro, se você não tem uma casa, ah, porque se você não cresce, você não é de Deus. Isso é mentira, irmão. Porque o nosso Criador, o nosso Senhor, andou a pé. E isso é para alegrar o coração de você. Você que talvez nunca possui uma bicicleta, mas você fica se perguntando:
Mas meu Deus, eu sou do Senhor, eu sirvo o Senhor. Não se entristeça por isso não, irmão. Jesus é com você. Ele sabe das tuas dificuldades e Ele há de abençoar poderosamente. Então, Jesus se aproxima daquele poço cansado. Mas lá ele encontra uma coisa boa. Ele encontra uma mulher. Uma mulher que também estava cansada. Cansada de sofrer. Uma mulher que vai para aquele poço fazer o que ela tinha que fazer, porque não tinha ninguém para fazer para ela. Aquela mulher não tinha um provedor. Aquela mulher não tinha alguém que lhe ajudasse, que ocupasse o lugar de provedor na sua casa, na sua vida. Por isso que aquela mulher estava ali, em plena aquela hora, batalhando para pegar água. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher. Então ele diz, ele está ali e diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que exemplo maravilhoso. Quem era que estava pedindo água àquela mulher? Era o nosso mestre. Era Jesus. Era o dono da água. Era o dono daquele poço. Porque quando Jacó cavou aquele poço, foi inspirado por Deus. E Jesus participou da comunhão de Jacó para com Deus, para que Jacó cavasse aquele poço. Mas agora Jesus, materializado em forma de humana, de homem, pede água para aquela mulher. Veja o nosso Senhor pedindo um pouco de água para uma mulher. Primeiro, uma mulher. Segundo, uma mulher cansada de sofrer. Uma mulher que estava com a vida toda torta, precisando de ajuda e de restauração. Então vamos ver o diálogo de Jesus com essa mulher. Então, os discípulos tinham ido comprar pão a mando de Jesus, comprar alimento. Então, disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não dão com os samaritanos. Veja mais um problema. Mais um. Aquela mulher diz: não, por que você fala comigo? Você sabe que nós não se damos. A nossa nação não se ajunta. E veja o que Jesus vai dizer a essa mulher. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja se não é isso, irmãos, que está acontecendo no nosso meio. As pessoas estão tão voltadas para a religiosidade. As pessoas estão tão voltadas, irmãos, para a placa A, B, C. As pessoas estão tão dominadas pelo domínio do homem que elas estão brigando, estão se tornando rivais. Irmãos, nós temos que saber discernir quando Deus está usando um pregador ou um homem de Deus, vamos dizer melhor, uma mulher de Deus, para trazer a luz para nós do erro, do que está errado. Se uma pessoa está cometendo um erro, isso não significa que ela não é de Deus, mas significa que ela está errando. Então nós temos que saber discernir isso, para não gerar mais conflitos, mais confusões. Porque veja que aquela nação estava se chocando por motivos de quê? De divisão. Porque eu sou isso, porque você é aquilo.
Não, porque não é assim que se diz? Não, porque Deus está aqui. Não, é porque Deus está acolá. Não, porque Deus está comigo. Aí um diz, não, porque a mão de Deus está aqui. Aí o outro diz, não, porque os pés de Deus estão aqui. Aí o outro diz, não, porque os olhos de Deus são como chama de fogo está aqui. Eu vou fazer uma pergunta, irmão. Por acaso, será que o corpo de Jesus está dividido? Será que os olhos de Jesus estão fora do corpo? Será que as mãos de Jesus estão só as mãos em um lugar? Será que só os pés de Jesus estão em outro lugar? Esse não é o Jesus da Bíblia. Porque se Jesus estiver em um lugar, ele tem que estar completo. Ele não está dividido. Jesus, ele não tem a mesma função maligna. Ele não tem a mesma função satânica. Jesus, ele veio para unir, para dar unidade. Ele não veio para dividir. Então, irmãos, Jesus fez uma resposta para aquela mulher. Jesus disse, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me darias de beber. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquela mulher, se tu soubesses que quem te pede água é a autoridade dessa igreja. Se tu soubesses que quem te pede água é alguém que não está imposto a templos humanos, mas está acima do templo. Se você me conhecesse, Jesus estava querendo dizer para aquela mulher. Então vamos continuar aqui. Aquela mulher ficou tão impressionada com a reação de Jesus que ela pergunta para ele: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Perdão. Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Quando Jesus fala para aquela mulher: se tu soubesses quem te pedira de beber, aquela mulher fica impactada. Aquela mulher desperta uma curiosidade na mente dela: quem é ele? Quem é ele? E ela então pergunta imediatamente: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Quando Jesus fala: se tu conhecesse quem te pede, aquela mulher entende imediatamente. Ela diz para Jesus: está querendo dizer o quê? Que tu és maior que Jacó? Porque Jacó, como patriarca, ele é um referencial para aquelas pessoas. Por que ele é um referencial? Porque Jacó vem da linhagem da aliança. Da aliança da fé, da obediência. Então aquele poço que aquela mulher estava ali para pegar água era a herança de Jacó. Então Jacó, no meio daquele lugar árido, daquele lugar difícil, Jacó tinha ali cavado um poço. Então Jacó tinha deixado para aquele povo aquele poço, aquela herança. Então ela pergunta: serias tu maior do que Jacó? E Jesus afirma àquela mulher, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
aquela mulher disse? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha, irmãos, como é interessante. Nós, seres humanos, somos, às vezes, muito engraçados. Quando Jesus promete dar uma água para matar a sede daquela mulher, ela logo interpreta a necessidade. E como nós seres humanos, somos acomodados, nessa passagem podemos ver como nós somos acomodados. Na verdade, nós humanos, sabe o que nós queremos de Jesus? Queremos apenas que Ele resolva os nossos problemas e depois, nada mais. Queremos dar no pé, queremos ir embora. Queremos apenas que Jesus supre a nossa necessidade. E mais, e que Ele supra a vida toda a nossa necessidade, para a gente não ter mais que ter esforço, para a gente não ter mais que trabalhar, não ter mais que fazer nenhum esforço da nossa parte. Aquela mulher disse: então me dê dessa água, se nunca mais eu vou ter sede. Imagina, uma mulher necessitada, que precisava todos os dias, debaixo de sol quente, ir lá pegar essa água. E ela encontra uma pessoa que diz que vai dar água para ela, que nunca mais ela vai ter sede. Ela interpreta que nunca mais ela precisaria voltar ali para pegar água. É o que muitas das vezes nós queremos fazer. Às vezes não queremos ter esforços. Às vezes queremos uma resposta de Deus, uma resposta errada, por caminho errado. E não era isso que Jesus estava querendo dizer àquela mulher. Então olha o que ele diz para ela. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha só, irmãos, aquela mulher, ela pede a água para Jesus. Uma água que ela imagina ser uma água natural. Mas Jesus, vendo que aquela mulher não estava entendendo, Jesus vai aonde aquela mulher está precisando verdadeiramente da água. Jesus vai suprir aonde aquela mulher está necessitada para resolver seu problema. Porque não é assim que nós fazemos? Às vezes queremos a solução dos nossos problemas, às vezes sem chegar na raiz. Porque às vezes nós não queremos até mesmo nem para Deus mostrar nossas raízes. Raízes que às vezes vêm desacertada, raízes que às vezes vêm de maneira errada. E muitas das vezes, para não mostrar a nossa raiz, tendo vergonha de Deus, muitas das vezes, queremos até esconder. Mas olha que exemplo bonito dessa mulher. Ainda que ela não entende, mas ela não esconde essa raiz. Porque Jesus vai na raiz dela. Jesus vai na raiz do problema. Porque se Jesus tivesse dado uma água comum àquela mulher, não teria resolvido a conversão dela. Ela não teria jamais deixado de praticar os atos e se convertido a Jesus. O problema daquela mulher não estava simplesmente só na água que ela pegava. O problema daquela mulher estava porque ela não tinha uma pessoa legalizada do lado dela, um provedor para ajudá-la, para ir buscar a provisão. Esse era aquele maior problema daquela mulher, uma mulher desacertada, que não dava certo. Já tinha tido 5 maridos e não tinha dado certo com nenhum. E com o qual ela estava se relacionando por último, não era marido dela. Talvez supostamente um amante. E Jesus, quando Jesus disse que vai dar água a esta mulher, vai dar água que nunca mais ela vai ter sede. Quando Jesus diz que vai dar água para jorrar a vida eterna, Jesus traz
a conversão e a salvação na vida daquela mulher. Continuando, diz assim no texto: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Veja que o relacionamento de Jesus com essa mulher começa a mudar. Primeiro, ela não entende quem é Jesus. As primeiras conversas. Então, a conversa foi se relacionando. Jesus foi tocando a mulher aonde só ela sabia, no profundo, no escondido, onde só Deus sabe, nos problemas interiores. Então agora a mulher começa a reconhecer que Jesus é um profeta. E veja só o que ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Aquela mulher, depois de começar a reconhecer a autoridade de Jesus, ela começa a contestar: mas como o Senhor quer que eu tenha união com esse povo? Porque é uma guerra. Uns dizem que ali está certo, outros dizem que uns dizem que é a gente que está certo, outros dizem que é eles que estão certo. O que eu faço? Jesus disse: não se preocupe com isso, mulher, porque nem eles e nem vocês estão certos, porque é chegada a hora. Sabe por que Jesus disse: é chegada a hora? Porque ele já estava ali. Porque ele, com maior autoridade, veio para dar um ponto final na bagunça. Jesus veio para acabar com aquela bagunça. Porque através de Jesus Cristo, a morte dele na cruz do Calvário foi para acabar a divisão. Foi para dar o direito de eu e você adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Nos montes, dentro das congregações, dentro da sua casa, no eirado, em qualquer lugar. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Então Jesus estava dizendo: vocês não me conhecem, vocês estão adorando a quem não conhece. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se vocês conhecessem o Pai, vocês não estariam brigando. Se vocês adorassem o Pai, não estariam em guerra. Aleluia! Neste ponto, vamos continuar aqui. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Olha, aquela mulher, quando ela entende as palavras de Jesus, ela deixa aquele cântaro
ela deixa tudo. Ela deixa a sua religiosidade, até porque não estava adiantando a sua religiosidade. Porque aquela mulher disse que os pais dela adoravam no monte, mas em compensação, olha como estava a vida daquela mulher. Já tinha passado por 5 homens, que nenhum tinha se caracterizado como marido. Olha o que a religião estava fazendo com a vida daquela mulher. Ela deixa tudo. E ela vai, sabe fazer o quê? Ela vai anunciar que ela conheceu um homem que provavelmente seria o Cristo. E aquela mulher volta. Ela volta, mas ela não volta só. Ela já volta com o fruto da evangelização. Ela já volta com mais 3 com ela para adorar a Jesus. Vamos continuar aqui. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Quando os discípulos chegam com aquela comida, com aqueles pães, eles vão até Jesus levando aquela comida. E Jesus fala: não, eu não quero esses pães. Os pães é para vocês. E eles ficam assustados. Jesus diz: não, uma comida eu tenho para comer. Porque Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procederia da boca de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje? Às vezes, nós estamos tão ansiosos por comer, por nos alimentar, que às vezes nós estamos comendo qualquer alimento. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Nós temos que nos alimentar, sim, e possivelmente da palavra de Deus em primeiro lugar. Mas queria que você atentasse para uma coisa. Esse alimento mais importante para Deus é o alimento espiritual. É a palavra de Deus. É o pão que veio do céu. E eu paro para pensar que às vezes, que comida nós estamos comendo? Será que nós estamos nos alimentando do verdadeiro pão que veio do céu? Será que nós estamos alimentando verdadeiramente do verdadeiro alimento? Eu queria que nessa pregação você parasse para pensar sobre o seu alimento espiritual que você está ingerindo. Seja lá quem for, seja um irmão, seja um pregador, seja seu líder, seja quem for, aqueles que estão responsáveis em professar, em ensinar, em dar a palavra, eu queria que você prestasse atenção, que você analisasse sobre esse alimento, sobre essa comida, porque Jesus disse que a comida que ele tinha para comer era fazer a vontade de Deus. Jesus estava querendo dizer para aquele povo que eles não estavam se alimentando espiritualmente da vontade de Deus. Primeiro, a religiosidade não estava levando eles a uma conversão. A mulher acaba de
de confessar a Jesus que os seus pais adoravam. Ela não era uma mulher leiga. Ela era de uma linhagem. Portanto, como estava a vida daquela mulher? Quebrando os princípios de Deus. Quebrando aquilo que os seus pais professavam, que era a fé no Senhor. E os outros que estavam brigando por causa da religiosidade, os judeus e os samaritanos, estavam deixando de amar os samaritanos. Estavam deixando de dar a oportunidade aos samaritanos também de conhecer o Senhor, de conhecer a Deus. Então Jesus veio para que nós venhamos nos alimentar do verdadeiro alimento. E o verdadeiro alimento, ele não está numa placa. O verdadeiro alimento não está no ego do homem, que se estriba de conhecimento, que faz grandes movimentos para se aparecer, para se promover, para dizer que é alguma coisa. O verdadeiro alimento não está aí. Seja quem for que trouxer uma palavra, veja aquela palavra, ensina aquela palavra. Da onde vem aquela palavra? Está de acordo à vontade de Deus ou está contra a vontade de Deus? Tem um monte de gente indo igual Maria vai com as outras, se portando, deixando seus líderes se portar até maior do que Jesus. Porque Jesus não dividiria o seu reino e nem os seus filhos. E tem muitos homens fazendo isso. Então, eu queria que você analisasse como eu tenho analisado isso. Vamos terminar aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, Jesus continua dizendo, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte e se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Você consegue entender essa palavra? Porque às vezes, se a gente olhar assim, a gente fica pensando, mas o que Jesus quis dizer com isso? O Espírito Santo hoje, nessa noite, nos revela. Sabe o que eu entendo com essa palavra? O dono da ceifa é Jesus. O dono da ceifa é Deus. E não é eu ou você. Não é fulano ou cicrano. Não é o homem que coloca um termo no pastoreio. Não. É Deus. É Jesus. Se Ele mandar alguém, por menor que seja, falar, e se aquelas palavras vêm do Senhor, e é Deus que usa, é Deus que está usando, como que eu sei que é Deus que está usando uma pessoa? É quando ela fala o que vem de Deus, o que vem da palavra. Se eu analiso que o que aquela pessoa está falando é o que bate com a palavra de Deus, então eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está falando através daquela pessoa. Porém, se aquela pessoa, seja ela qual for, fala coisas ilícitas que não vêm da palavra, então eu sei que não é o Espírito Santo que está usando.
parar, irmãos, com esse individualismo. Vamos parar de olhar tanto para a religiosidade. Vamos nos amar uns aos outros. Vamos aceitar o ministério dos nossos irmãos em Cristo. Claro que se ele estiver dentro da palavra, que se ele estiver falando o que vem do Senhor, ainda que contradiza o meu comportamento, ainda que seja eu que precise de repreensão, ainda que seja eu que precise de conserto, se eu sou de Deus, perdão, eu devo reconhecer a voz de quem está falando através dessa pessoa. Porque a palavra diz que aquele que é de Deus conhece a sua voz. Eu desejo a todos uma boa noite. E eu quero terminar orando. Quero que você ore junto comigo. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo Evangelho. Vamos orar por todos aqueles que têm um coração sincero e que querem verdadeiramente ver o reino de Deus crescer. Vamos dar as mãos em oração agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, no nome do Senhor Jesus. Senhor, que assim como o Senhor foi testemunha, meu Deus, de que há desacerto, de que há, meu Pai, problemas que nós seres humanos não conseguimos, Senhor, solucionar. Mas como o Senhor mesmo diz, que o Senhor já tinha chegado e a hora chegou. Chegou para mudar a situação. Foi a tua vinda na terra, Senhor. Foi aquele teu sangue vertido, Senhor Jesus, na cruz do Calvário. E eu bem sei, Senhor, eu bem sei que o teu sangue não foi em vão. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, perdão pelas minhas fraquezas, pelas minhas limitações. Talvez por não ter, meu Pai, conseguido expressar tudo aquilo que claramente o Senhor deseja. Mas peço que o Senhor venha me dar mais discernimento, me aprofundar mais. E eu te peço, Senhor Jesus, que cada dia eu e esse irmão que ouviu essa pregação possa entender mais da tua palavra, Senhor. Que toda essa nação, Senhor, possa te conhecer verdadeiramente. Senhor, intercedo junto com esses irmãos em oração pelo nosso país, pela nossa nação. Intercedo, Senhor Jesus, pelo Evangelho. Intercedo, Senhor, pelas igrejas. Senhor, tem coisas que a gente ouve, que a gente vê, Senhor, que dá vontade de fazer como o Senhor fez. Dá vontade de entrar, Senhor, e quebrar, limpar o templo. Mas o Senhor tem falado, meu Deus, conosco. E o Senhor tem mostrado que a única maneira de limpar é pregando o Evangelho a toda criatura, como o Senhor ordenou. Senhor, usa-nos poderosamente, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus os templos sejam limpos. Não templos, Senhor, de mão de homens, mas os templos que verdadeiramente importam para o Senhor, as vidas, as almas, Senhor. Pai querido e amado Deus, levanta, Senhor Jesus, levanta verdadeiros adoradores do teu nome. Senhor, quebra a religiosidade. Quebra, Senhor Jesus, as divisões, as contendas, porque o reino dos céus não está dividido e nós não podemos estar divididos. Então, Senhor Jesus, que seja homem, que seja mulher, que seja criança, Senhor,
mas que se for usado pelo Teu Espírito, nós venhamos nos render, não a quem está pregando, mas a quem está trazendo a palavra através do Espírito Santo do Senhor Jesus. Nós venhamos nos render a Ti, Senhor, através de alguém, seja quem for, usado pelo Senhor, meu Pai. Senhor, eu oro por todos os meus irmãos em Cristo. Eu oro, Senhor, por aqueles obreiros e pastores e membros que estão nos mais desertos e vales assolados, procurando força em Ti para continuar a jornada, para fazer a Tua vontade, Senhor. Bane, Senhor, a contaminação e a corrupção. Quebra esse espírito sedutor, Senhor, mentiroso, chamado dinheiro. Dinheiro que tem derrubado muitos cristãos, muitos pastores e muitos obreiros, Senhor. Tenha compaixão e misericórdia, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor tem, Pai. E nos ajude a permanecer firmes na fé. Assim, Senhor, nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se você tirou algum proveito, se em algum minuto Deus falou alguma coisa com você através dessa palavra, da palavra de Deus, eu quero te pedir que vocês orem pela gente, orem pelo nosso ministério. Quando eu digo nosso ministério, eu não estou falando da igreja, eu estou falando de nós, da nossa vida, para que Deus nos ajude, nos dê força para continuar, para que nós possamos continuar a pregar o Evangelho no nome do Senhor Jesus. E ore também pelos pregadores, por todos aqueles que têm sinceridade, e também por aqueles que não têm sinceridade, para que haja uma conversão, para que haja um arrependimento, para que haja uma luz nas trevas, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite.